E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca, e a betumará por dentro e por fora com betume. E dessa maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas para a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e de tudo o que vive, toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. As aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, meu Deus, pela tua santa e bendita palavra. Nós pedimos ao Senhor que a tua graça e o teu poder esteja sobre nós. Pai, cuida da tua igreja, cuida de cada um que aqui está, abençoa a tua palavra, a mim que agora estarei trazendo a sua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o livro de Gênesis é conhecido como o livro da criação de Deus. Ele é chamado no hebraico de Bereshit. Por quê? Porque os judeus, eles colocam o nome do seu livro pela primeira palavra que é escrita no livro. Então, o livro de Gênesis, na verdade, chama-se Bereshit, que é no princípio. E nós temos uma ideia do livro de Gênesis que, para nós, cristãos, é o livro da criação, aonde Deus se revela ao homem. Deus cria tudo. Deus coloca todos no seu devido lugar. Deus criou os céus e a terra, a luz e as trevas. Ele deu forma na terra. Durante 6 dias ele colocou a sua criação em ordem. E depois ele descansou. Depois de tudo que ele criou através da sua palavra, ele criou o homem com as suas mãos, para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. A única criatura que foi criada pelas mãos de Deus foi o homem. As demais foram por a sua palavra. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que é um tanto contraditório que Deus começa criando e de repente a história, não um longo espaço de tempo, Deus toma uma decisão de exterminar essa criação, porque toda a terra se corrompera. Irmãos, é sabido que Adão e Eva viviam dentro do paraíso, e eles foram tirados lá de dentro através do erro que cometeram. Só que, irmãos, vamos analisar uma coisa. Uma pessoa que se converte, conhece a Cristo, mesmo de ouvir falar, e se desvia nos caminhos do Senhor, ela jamais vai esquecer do que ela ouviu de Jesus Cristo. Ainda mais Adão, que não só ouviu de Deus, mas também recebia Deus no jardim todas as tardes. Irmãos, embora Adão tenha sido expulso com a sua esposa do paraíso, eu acredito que era muito latente o que ele tinha na sua mente sobre Deus. A teologia oral, ela permaneceu por milhares de anos, através do início, através de Adão. Adão proclamou aos seus filhos o que o Senhor representava. Tanto que Abel, ele apresentava um sacrifício perfeito ao Senhor. Irmãos, é importante, quando nós... Presbítero Luiz, ele citou algo aqui. Eu espero que vocês vençam o frio, para que nós podemos estar aqui na terça-feira, que é dia de ensinamento e oração. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque Abel, ele recebeu a instrução do seu pai. Caim também recebeu a mesma instrução, mas procedeu de uma forma errada. Tanto que o primeiro homicídio foi feito na primeira família instituída por Deus na terra. Caim, ele se jogou pelo mundo. Sete foi gerado. E Noé, ele veio da descendência de Sete. Sete também, ele continuou tendo os ensinamentos do pai e passando de geração em geração. Você chega a observar que no relato de Gênesis, nós temos, no meio do caminho, nós temos Enoque, que Deus ele coloca de uma certa forma que Enoque andava com Deus de tal maneira que Deus arrebatou, transladou Enoque, não devolveu ele mais. E a sua família sabia, porque a história continuava, até chegar aos dias de Noé. Só que na terra, não só tinha as gerações de Sete, também tinham as gerações de Caim, que são esses homens que são citados aqui no início do capítulo. Irmãos, aqueles que recebem o verdadeiro ensino e guardam, ele vai para sempre. Por isso que é importante que quando nós
pegarmos nossos filhos no colo, nós apresentarmos ao Senhor, nós temos que ter a noção que nós temos que ensiná-los no caminho que deve andar, para que mesmo que se ele desvie, ele saiba qual é o caminho correto, na hora que tiver que tomar uma decisão. Esses descendentes de Caim, eles estavam simplesmente casando e dando-se em casamento, fazendo aquilo que bem queria. O texto diz que os habitantes da terra, Deus começou a ficar inconformado com a violência e com a falta de cuidado que eles tinham, até mesmo pelas leis morais. Meus queridos, o que eu quero dizer para você? No trecho de Gênesis 5, 28 e 29, diz que Noé era filho de Lameque, que é o 10º descendente linear de Adão. Então você conta de Adão para frente, ele foi o 10º. Nós temos que analisar uma coisa. O próprio Sete, ele foi contemporâneo de Noé. As gerações viviam muito naquela época. Só que chegou a um ponto aonde que Noé, ele se sentiu tão ofendido. Isso é um relato de Flávio Joséfo, que ele se sentiu tão ofendido com o pecado, ele se sentia tão mal. O texto diz que Noé andava com Deus, ele era reto nos seus caminhos, e aquilo começou a fermentar dentro de Noé. E Flávio Joséfo descreve que Noé começa a orar ao Senhor, começa a apresentar ao Senhor as suas queixas do que estava acontecendo, que precisava sair daquele meio porque ele não aguentava mais. Irmãos, Deus ouviu a oração de Noé, ouviu que Noé achou graça a seus olhos. O texto nos diz isso. E nós temos que entender que Deus, ele não fica feliz com o que o homem faz. Nós temos aqui um relato aonde que no início, o primeiro casal, antes de sair do paraíso, eles tinham direito, eles tinham livre-arbítrio para escolher aquilo que eles queriam. Arbítrio vem da palavra que traduzido quer dizer árbitro, que é uma pessoa que ela não sente influência nenhuma, nem interna nem externa. Tanto que um árbitro de futebol, ele não pode torcer por um dos times que ele vai julgar no dia. E no caso aqui, os únicos que tiveram condições de optarem sem alguma influência foram Adão e Eva. Nós temos agora algo chamado livre agência. E essa livre agência, ela nos traduzindo para nós, ela quer dizer o seguinte: nós temos o direito de optar, mas nós temos também a obrigação de segurar tudo aquilo que ocorrer. Nós temos tudo aquilo que ocorrer em nossa volta, devido à nossa opção, a nossa decisão é responsabilidade nossa, e nós vamos arcar com tudo isso. O mais interessante, irmãos, que Deus chama Noé e diz que vai exterminar a raça humana, e só que ele promete exterminar de uma forma que nunca havia ocorrido. Até então não havia chovido na terra. O que tinha era a relva. Subia simplesmente um mormaço, e aquilo molhava a terra durante a noite, e por isso que a plantação ela crescia. Era a única coisa que ocorria naquela época. Alguns comentaristas diziam que Noé, quando recebeu a ordem, ele já tinha noção de como fazer uma arca porque ele morava perto dos rios. Mas é impossível, irmãos, um homem fazer algo tão grandioso para o Senhor naquela época, com uma tecnologia tão avançada, que só Deus para orientar. Nós, muitas vezes, nós passamos por algumas dificuldades e recebemos algumas promessas que ninguém acredita. E por isso que Noé, quando recebeu o chamado do Senhor
E eu creio que, como José escreveu, ele se sentia afligido e orou ao Senhor, pedindo uma providência para que ele pudesse se libertar dessa situação. Deus o buscou e disse: através de você, eu vou povoar a terra novamente. Vou destruí-la através de um dilúvio. As pessoas, irmãos, não acreditavam naquilo. Noé pregou durante 120 ou 125 anos, tanto que ele é chamado de pregoeiro da justiça. Noé, durante todo esse tempo que ele construiu a arca, durante seu chamado, alguns estudiosos dizem que o ministério que deu mais resultado na terra até hoje foi o de Noé, tirando o de Jesus Cristo, lógico. Irmãos, tudo foi feito de uma forma que, mesmo hoje, nos dias de hoje, alguns cientistas vão acreditando que houve um dilúvio. As próprias civilizações antigas acreditam, em seus livros, têm escrito algo sobre esse acontecimento. Muitos dizem que o dilúvio ele não foi universal, ele foi localizado. Alguns comentaristas dizem que ele não chegou nem a atingir a China, por isso que as pessoas lá são de cor amarela. Mas a Bíblia nos diz que Deus ia destruir toda a terra, toda a criação. Então nós temos que crer nesse texto. Também temos comprovações científicas de espécimes que só residiam naquela localização, vieram parar aqui desse lado, os seus esqueletos. Homens que moravam daquele lado lá, que morreram, vieram parar aqui desse lado, e é assunto colocado em pauta pelos cientistas até hoje. O tempo que foi cronometrado tudo isso é difícil de se saber. Nós não temos noção de data precisa. Algumas tradições, por exemplo, dos egípcios diz assim, que eles adotavam uma lenda que os deuses certa vez purificaram a terra por um grande dilúvio. Só alguns pastores escaparam. A tradição grega diz que Deucalião, avisado de que os deuses iam trazer uma inundação na terra por causa da grande perversidade desta, construiu uma arca que depositou sobre o monte Parnasso, e uma pomba foi solta 2 vezes. Na tradição hindu, Manu, avisado, construiu um navio no qual ele sozinho escapou de um dilúvio que destruiu todas as criaturas. A própria tradição chinesa diz que Fa-He, que é o fundador da civilização chinesa, se representa como ter escapado com sua mulher, 3 filhos e 3 filhas. Um homem tem sido escapado. Os druidas da Inglaterra conservam a lenda de que o mundo tinha sido povoado de novo por um justo patriarca. Os polinésios têm histórias de um dilúvio, do qual 8 escaparam. Os mexicanos, um homem, sua mulher e os filhos num navio foram salvos de um dilúvio que cobriu a terra. Os peruanos, um homem e uma mulher salvaram-se num caixão que ficou vagando nas águas da inundação. Os índios americanos, várias lendas, segundo as quais 1, 3 ou 8 pessoas se salvaram num barco acima do nível das águas, do cume dos mais altos montes. Na Groenlândia, uma vez a terra se tombou e todos os homens se afogaram, exceto um homem e uma mulher, os quais repovoaram a terra. É impossível que isso não tenha sido notado na história. Todas as civilizações antigas colocaram e arquivaram na sua história. O nome Noé, irmãos, ele vem do termo hebraico que diz que é descanso, alívio ou consolo. Pode ser um composto também de 2 nomes, Nhen e El, que significa Deus aliviou. Noé é apresentado como pregoeiro da justiça, e isso pode estar envolvido no conceito de alguns intérpretes, testificando essa junção desse nome, que diz que é uma referência messiânica indicando que a descida do Messias ao mundo ficava assim garantida, apesar da destruição causada pelo dilúvio.
Como eu disse para os irmãos, Noé ficou 120 anos pregando a mensagem. E o prazo que Deus deu para que a arca fosse construída foi esse tempo. Durante 120 anos, em Gênesis 6:3, está escrito, ele pregou e somente a sua família considerou a mensagem e sabia que Deus tinha falado com Noé. Algumas pessoas defendem que esses nefilins, esses gigantes, sobreviveram ao dilúvio. E, inclusive, Golias foi descendente deles. Mas Deus, ele é bem sincero e bem sucinto, dizendo que ninguém, a não ser a família de Noé, sobreviveu. E nós temos que crer dessa maneira, literalmente. A arca, ela tinha 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, e dava 3 andares. O material que está relatado aqui em Gênesis 6:14 é cipreste betume. Muitos comentaristas acreditam que é cedro, outros dizem que é outros tipos de madeira, que é pinho, e etc, etc, etc. Só que tem uma coisa, eu não tinha parado para avaliar o tamanho do projeto que Deus entregou para Noé desenvolver. Ele era equivalente, irmãos, praticamente a 5 navios daqueles que vieram aqui no descobrimento da América. 5. A tecnologia para se construir um navio do tamanho da arca só começou a ser utilizada a partir do século XIX. Aí eu pergunto para vocês, como é que algumas pessoas podem acreditar que um homem, porque mora do lado do rio, tem uma ideia de construir pequenos barcos, construiria facilmente um projeto tão grandioso quanto esse, sem orientação divina? Irmãos, o mais interessante de tudo que você pode avaliar, essa arca cabia 2 Boeing 747 lá dentro e sobrava lugar. Essa arca cabia 2.430 elefantes africanos, que cada um pesa em média 7 toneladas. Ela podia carregar 17 mil toneladas de carga. E ela foi feita praticamente por uma família que não tinha noção nenhuma do que era um barco, do que era uma chuva, mas que seguiram as orientações que Deus tinha dado. Através da oração de um servo, você pode ver, através desse texto, que a oração, ela pode mover o curso da história de um povo. A oração de um justo. Nós todos aqui somos justos. O Senhor Jesus nos lavou com seu sangue para nos tornar justos diante dele. A partir do século XIX, os navios foram começando a crescer para caber 5.000 passageiros. E na época da criação nós tínhamos um barco que carregava praticamente 2.400 elefantes. Ou, se você preferir, podia colocar 2 Boeing 747 lá dentro, que ele ia flutuar. Porque a arca, ela não foi feita como um navio, ela foi feita para flutuar. O projeto de Deus foi feito para flutuar. Tanto que esse projeto que Deus colocou na mão de Noé, a arca ficou de uma forma que ela ficou tão confortável que ela suportou toda a ventania, todas as ondas, todo o cataclisma que ocorreu naquela época. Tudo. Irmãos, existiram alguns motivos também para que houvesse um dilúvio. O Champlin, ele escreveu 9. Dos 9 eu peguei 6,5 dele. O primeiro é um motivo geológico, que os cataclismas gigantescos ocorrem e eles produzem terremotos e dilúvio. Só que até então não havia dilúvio. Só que até então Deus não tinha falado com o homem que ia acontecer a chuva, que ia ocorrer algo assim. O segundo motivo de um dilúvio é o motivo divino. A vontade de Deus controla essas coisas por razões que desconhecemos. Nós não entendemos por que ele fez dessa forma,
mas nós sabemos que foi feito para nos preservar. Nós sabemos que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui hoje, porque só Ele sabe a história do início até o final. Nós não conseguimos, com a nossa mente pequena, limitada, entender os propósitos que Deus tem para nós. Terceiro motivo é o motivo humano. Os homens tinham ficado tão corrompidos que o juízo se tornava inevitável. Quarto, o dilúvio seria um remédio eficaz para corrigir os males do mundo, e não somente para impor a vingança de Deus. Em quinto lugar, ficaria demonstrado que Deus é o juiz de toda a terra, e também que a humanidade é responsável pelos seus atos diante de Deus. Em sexto lugar, a misericórdia divina é outorgada aos obedientes. E a metade que eu disse para vocês é que Deus, Ele substituiu a geração que estava. Trocou. Pegou toda aquela geração de Caim, jogou para fora e colocou a geração de Sete para repovoar a terra. Gênesis 7:16 diz que Deus fechou a arca com eles lá dentro. Não foi Noé, não foi ninguém que ficou lá. O próprio Deus fechou a arca com eles lá dentro. E eu creio, irmãos, que quando Deus fechou a arca, Ele já colocou o selo do Espírito Santo ali, para que nada ocorresse com aquela família. Eu creio que ali, quando Deus colocou a sua mão, porque ali realmente, literalmente, é a mão de Deus, que o texto está dizendo que o Senhor fechou a arca. Deus trancou, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, irmãos. Ninguém abre. Nem chuva, nem tempestade, nem maremoto, nem terremoto, nem nada. E o mais impressionante, essa arca ela vagou durante 1 ano. Alguns dizem que é 1 ano e 1 mês, outros 1 ano e 17 dias, outros 1 ano e 6 dias. Mas o que importa é que essa arca navegou praticamente 1 ano inteiro. E o que eu quero conversar com vocês essa noite é a provisão de Deus em meio à tempestade. Eu cheguei até esse ponto para que vocês entendessem que Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele coloca a sua mão sobre cada um de nós e nos guia. Deus, Ele tem autoridade e Ele tem todo o poder sobre as nossas vidas. O Senhor nos guarda desde a nossa entrada até a nossa saída, desde a nossa chegada nesse mundo até o dia que Ele quiser nos recolher. Nós temos que entender que muitas vezes nós não conseguimos fazer nada por mérito próprio. Nós temos que entender que mesmo que Noé tivesse mudado alguma coisa no curso ali da produção da arca, nós não teríamos essa história para ser contada. O que pesa muito é que Noé fez tudo como Deus mandou. O que pesa muito para que Deus pudesse agir sobre a vida de Noé, sobre a vida da sua família, para nos conservar até aqui. Porque isso que Deus está fazendo nesse momento da história é a preservação de uma espécie do qual Ele criou com a sua mão. E além do mais, tudo aquilo que Ele criou, Ele conservou. Essa provisão, irmãos, ela só ocorre quando nós entendemos que Deus é Criador Todo-Poderoso e preserva tudo aquilo e governa tudo aquilo que Ele fez. Ele está no controle, desde o início até o final. Gênesis 8, 1 e 2 diz assim: lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e as chuvas do céu se deteve. Entenda, esse dilúvio, ele não foi simplesmente uma chuva. Se romperam as fontes do abismo, se romperam essas fontes que nós temos debaixo da terra, jorraram água de baixo e de cima. E quando Deus está no negócio, quando Ele está provendo,
mesmo na tempestade, no meio da tempestade, Ele manda o vento para cessar toda a corrente ruim e toda a tempestade que está te afligindo. Tudo o que ocorre, Deus está no controle e sabe até onde você pode ir. Embora, irmãos, o termo providência não se encontre nas Escrituras, tem sido tradicionalmente usado para resumir a contínua relação de Deus com a sua criação. Nós temos 3 pontos da providência divina. Primeiro é a preservação, porque a providência divina preserva com os elementos existentes que conserva as propriedades com que Ele criou. O que isso quer dizer? Ele criou você. Ele não vai te destruir. Ele criou o boi. Ele não vai destruir o boi. Ele vai sustentar e vai preservar. O que estava acontecendo com essa arca? Deus entra com a promessa, faz um pacto com Noé e diz: pega a tua família, constrói uma arca, porque eu vou inundar a terra e vou acabar com a terra inteira. Mas eu vou conservar você e a tua família. Da tua descendência eu estarei povoando a terra novamente. É isso que Deus está falando. A providência de Deus na preservação é isso. Tanto que se você pegar lá em Hebreus 1:3, tem um verbinho pequenininho lá chamando feró. É onde que Jesus sustenta todo o universo. E a ideia que você pode ter de como Jesus sustenta o universo é aquela imagem daquele deus grego Rodan, que ele está segurando o mundo nas costas, enquanto Jesus segura com a ponta do seu dedo, ou com a sua palavra. Essa é a preservação que Deus está fazendo. Que no momento de maior dificuldade, que eu acredito que a arca estava passando, Deus se lembrou de Noé, da promessa, e cerrou toda a tempestade. E a arca continuou vagando. Irmãos, eu creio que deviam-se hoje, nas tempestades, sem ter um dilúvio, sem ter esses cataclismas, esses terremotos todos que houveram, nós temos ondas de 4, 5, 6 até 10 metros de altura. Imagina quanto que essa arca passou. Muitos defendem que a madeira que foi utilizada era tão flexível para aguentar essas pancadas, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus que preservou a sua espécie lá dentro, sabendo, na sua infinita sabedoria, o que eles tinham que fazer, e no seu projeto inicial, entrega a Noé, estava tudo ali, e ele perseverou, fez o projeto, e a sua espécie, a sua família, e aqueles animais foram preservados, porque Noé obedeceu o que Deus mandou. E nós só podemos ser preservados nesse mundo. Você só pode vencer as dificuldades desse mundo se você faz aquilo que Deus manda. Em todos os momentos da sua vida, muitos começam um projeto e encerram pela metade. Deus não tem condição de operar, irmão. Deus, ele encerra o seu projeto junto com você, porque ele só tem condição de operar e te sustentar até o fim se você preservar até o fim, se você perseverar até o fim. Tudo o que Deus manda fazer, se nós não duvidarmos, Deus está conosco. Imagina se Noé tivesse duvidado. Imagina se Noé tivesse titubeado no meio do caminho, falando assim: mas já se passou 100 anos e não choveu ainda. E a arca está quase pronta. Eu acho que não vai chover. O que aconteceria, irmãos? Nós estaríamos aqui? Nós não estaríamos aqui. Mas Deus conhecia Noé, como Ele conhecia vários personagens da história, aonde Ele pôde depositar sua confiança. A ideia, ela não está só em sustentar, é te segurar pelas mãos, irmãos. Te sustentar, colocar no colo. O único que pode, irmãos, colocar você no colo quando você precisa chorar é o Senhor. E se você estiver fazendo aquilo que Ele manda,
Ele está com os braços, as pernas, as costas, o ombro, todos abertos para você. Uma das coisas que embora não concorde com a teologia relacional, é isso. Deus, Ele nos ama. E na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele cuida de nós. E está conosco, como esteve com Lázaro. No momento que Lázaro estava morto, Jesus chorou, junto com aqueles que estavam sofrendo. E Ele chora junto com você. Eu garanto para vocês, irmãos, que essas pessoas passaram boa parte do tempo clamando ao Senhor para que houvesse um milagre, para que todos aqueles que estavam ali, mesmo na confiança, para que eles pudessem chegar em terra firme e poder louvar o nome do Senhor. Irmãos, a ideia principal desse texto, para muitos comentaristas, é a perseverança e a oração de Noé. O próprio Fábio Josefo, ele enfatiza várias vezes, dizendo que Noé, ele conseguiu mexer com o coração de Deus, de tal forma que Deus agiu dessa forma em favor de Noé e de toda a raça humana. Segundo lugar, irmãos, a providência divina coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. Deus coopera com tudo o que foi criado. Jesus, ele diz assim: se Deus não deixa faltar nada para os passarinhos, imagina para nós, homens de pouca fé. Uma das coisas que me mais fascina nesse texto, da história de Noé, eu sempre comento. Até nós tivemos o culto na casa do Anderson, eu falei isso. Eu estava lá, num grupo de estudo, e eles estavam debatendo esse texto, e eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Falei: irmãos, com tanto bicho nessa arca, com tanta coisa lá dentro, como é que Deus conseguiu prover tanta comida para esse povo? Aí existem diversas explicações, né, pastor? Mas muitos hibernaram, outros não comia pouquinho. Mas a pergunta é: Deus, da mesma forma que Jesus alimentou aquela multidão, multiplicando o pão, eu creio que aqui dentro Deus fez o mesmo. Porque, irmãos, algumas coisas ficam no oculto para nós. Nós não temos como saber. Deus, Ele provém, nós não sabemos de onde. Muitas vezes nós não temos noção de onde vem. Alguns irmãos já vieram falar para mim assim: irmão, eu estava desempregado não sei quanto tempo, mas assim, eu não sei nem de onde veio. Eu só sei que quando eu vi, estava na minha porta. Eu abri a porta, estava lá. Quando eu vi, eu fui ver o saldo da minha conta com medo de não ter nada. E tinha. E fui consultar o gerente do banco, mas foi alguém que sabia que eu estava precisando e colocou lá. E Deus age da mesma forma, irmãos. E age até hoje. E eu acredito que as orações de Noé também moveram o coração de Deus de tal forma que supriu todas as necessidades, porque ali o texto não diz que ninguém saiu da arca doente. Saíram todos andando. Saíram todos glorificando ao Senhor. Irmãos, é difícil de entender esse processo todo, que nós só podemos enxergar isso com os olhos da fé. Com os olhos humanos nós não conseguimos. E é por isso que muita gente acredita que isso aqui é a história da carochinha. Não é história com H, é história com E. É uma história que é para contar para as crianças. Os próprios crentes não acreditam que o nosso Deus, Ele pode fazer todas essas coisas. Tem muita gente que coloca Deus em xeque e diz que isso aqui não pode ter acontecido. Isso aqui é para você contar para o seu neto para ele dormir.
Mas isso é literal, meus queridos. Deus pode fazer isso e muito mais. Deus pode cuidar de nós em tudo que nós precisamos e ainda mais. Nós só temos que crer. Nós temos que colocar nossa fé em ação. Nós temos que orar. Exemplo de um Deus que provém. Meu pai tem que fazer uma quimioterapia quarta-feira que vem. E o governo não entrega o remédio na data certa. Nós oramos aqui na terça-feira, na quarta o remédio saiu. É o Deus que nós servimos. É o Deus da providência. É o Deus que cuida. É o Deus que sustenta nas horas de necessidade em meio à tempestade. É o Deus que muda a história. É o Deus que toma o leme na mão. Mesmo de uma arca que não tem leme, que foi feita para flutuar. Mas Deus conduziu do início até o final, irmãos. Em terceiro lugar, a providência divina se orienta no cumprimento dos seus propósitos. Isso nós falamos agora do governo de Deus. Deus, Ele governa tudo. Só que a gente não consegue entender o que Ele quer fazer para nós, porque nós não temos o discernimento espiritual que Ele tem. Muitas vezes nós enxergamos só até aqui, mas Deus enxerga tudo. Ele tem aquela visão panorâmica, aonde que nós não sabemos. Muitas vezes nós colocamos o próprio Deus em xeque porque não sabemos o propósito dele na nossa vida. Muitas vezes é para o melhor, mas nós entendemos que é para o pior. Nós entendemos que quando nós estamos na vontade dele, a vida se torna mais difícil. Mas na verdade ela é muito mais fácil. Por quê? Você fazendo a vontade do Senhor, você está deixando a sua vontade de lado. E você fazendo a vontade dele é a única forma que ele tem de te abençoar e conduzir para o reino do seu amor, do seu Filho. Como o texto que foi lido aqui no início. A vontade de Deus é unificada e não é dividida. Ele sabe de tudo. Ele provê tudo. Ele conhece você. Salmo 139 diz que antes da palavra ter vindo à boca, Ele já sabe o que você vai falar. Antes de você ter sido formado, Ele já sabia quem você era. Irmãos, concluindo, a importância das nossas ações. Muitas vezes a gente esquece, como eu disse no começo, que Deus age conforme nós agimos. Nós temos que entender que se você se prontificar a abençoar o teu próximo, você será abençoado tanto quanto ele. Porque é melhor dar do que receber. Se você se prontifica a interceder por pessoas que muitas vezes você não conhece, muitas outras pessoas estarão intercedendo pela tua vida, sem que você saiba. Teve uma vez que a Ângela ficou doente e ela pediu para agradecer algumas pessoas por ter orado. Eu virei para ela e falei: filha, eu não tenho como agradecer porque tem muita gente que manda mensagem para mim, eu não sei nem quem é. E eu não sei como que eles ficaram sabendo. E é nesse momento que eu falo para vocês, irmãos, nós estamos aqui em comunhão. Nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que estar juntos. As nossas ações trilham o nosso caminho diante de Deus. Você será abençoado com aquilo que você abençoar. Irmãos, Noé, ele foi abençoado porque ele era justo e pediu para que Deus agisse na vida daquelas pessoas. Ele intercedeu por aquelas pessoas. Ele pregou durante 120 anos. Ele mostrou os caminhos do Senhor para aquelas pessoas. Eles não quiseram, e aquelas pessoas pagaram pelos seus atos. É isso que a livre agência nos ensina. Que você é responsável por tudo aquilo que você faz. Se você é salvo, e salvo para sempre, você tem que agir como um salvo para sempre. Se você quer ser salvo, você tem que agir como uma pessoa que quer ser salva. Se você quer guardar a sua salvação
na tua mão para que ninguém arrebate, haja da forma que você seja um homem santificado no sangue remido e remido no sangue do Senhor Jesus. É assim que nós temos que agir. Nós temos que ter consciência diária. Nós temos que estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida e nos policiando para que nós possamos ter uma vida santa diante dele, porque o nosso Deus é santo e ele pede para que nós sejamos santos também. O pastor Pedrosa nos ensina que a partir do momento que você pede perdão dos seus pecados ao Senhor, e a Bíblia diz isso, ele já não se lembra mais dos seus pecados. E se você fala, Senhor, mais uma vez eu pequei, ele vai falar para você mais uma vez, porque eu já não me lembrei da última vez. Mas ele não diz para você assim, continue pecando à vontade. Paulo escreve em Romanos capítulo 6, para que nós não ficamos pecando, para que a graça se abunde sobre nós. Nós temos que ter noção que o pecado aborrece a Deus. Nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que ter ciência dos nossos atos, como Noé teve. Tanto que ele falou, não aguento mais isso. Quantos de nós não aguentamos mais o que nós estamos vendo nas nossas igrejas? Na vida de pessoas que se dizem cristãs. Isso não aflige, irmãos? Aflige e muito. Ver que a palavra hoje, ela está sendo jogada como se fosse grão de milho para porco. Irmãos, isso me dói, isso me corrói. Mas o que nós temos que entender, irmãos, em Gênesis 8, 20 e 21 diz assim: então edificou Noé um altar ao Senhor e tomou ali todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Irmãos, José diz que nessa hora, quando Noé saiu da arca, ele orou a Deus pedindo para que Deus nunca mais fizesse um negócio desse, não acabasse com a raça humana da mesma forma. E ele se achou na obrigação de entregar uma oferta ao Senhor depois de ter orado. E Deus respondeu a Noé dizendo que não faria mais. Tanto que em Gênesis 9, 16 e 17, Deus diz assim: o arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé ainda: esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Irmãos, a sua oração, ela pode mudar a história. Pode. Nós estamos vivendo numa situação num país que se perdeu totalmente o controle. Mas se nós nos colocarmos à disposição do Senhor e começarmos a interceder por essa pátria, nós podemos mudar essa história. Mesmo que Deus não mande um dilúvio, que Deus não mande um terremoto, mas que Deus possa levantar homens que possam fazer a diferença e fazer a sua vontade através da nossa oração. Irmãos, Noé, ele foi um homem justo no início. Gênesis 6,19 relata isso. Em Hebreus 11,7, ele era dotado de uma fé autêntica. E essa fé, a gente pode ver os resultados espirituais que ocorreram na história. Ele andava com Deus, Gênesis 6,9. Ele era pregador da justiça, pregoeiro da justiça. 2 Pedro 2,5. Só que no final ele se tornou cultivador de uma vinha e acabou alcoolizado. Em Gênesis 10, você pode ver esse relato. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua presciência, sabia que Noé poderia até errar. Mas Deus colocou nas mãos de Noé uma obra, sabendo que ele era um homem justo. Como você também pode errar.
Mas Deus sabe que você é um homem justo, uma mulher justa. Ele crê, Ele sabe que você o conhece, que você o reverencia, que você o obedece. Se ocorrer um dia de você errar, na sua mente estará gravada através do poder do Espírito Santo a sua palavra, aonde você sabe que você errou e você pode voltar atrás. Porque o Senhor Jesus hoje, Ele é nosso advogado. E Deus só pôde operar na vida de Noé, como está escrito no capítulo 6, verso 22. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe mandou. Assim Ele fez. Irmãos, Deus só pode operar nas nossas vidas se nós fazermos aquilo que Ele nos manda. Amém, meus queridos? Amém mesmo. Eu agradeço.